Cristo. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Vida tens em olhar a Jesus Salvador, pois o seu grande amor já provou. Com seu sangue na cruz e sofrendo em dor, tua falta também já pagou. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Vida tens em olhar a Jesus Salvador. Já por ti ele tudo sofreu. Com o amor dá perdão ao maior transgressor. Vê Jesus que por ti padeceu. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Bom dia a todos. Que bom que você acordou mais uma vez para estar aqui no banquinho da Escola de Jesus Cristo. Chegamos aqui nessa igreja virtual porque Jesus quer que você tenha vida, mas vida eterna. Mas para ter vida eterna, nós precisamos de esvaziar o nosso eu e colocarmos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo. E é com esse sentimento que nesta manhã nós vamos começar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Que você hoje possa fazer uma entrega do seu coração a esse Jesus, que nunca vai falhar. Bom dia, Caio. Bom dia, irmã Elisa. Bom dia a todos que estão presentes. Agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui mais uma manhã, despertar para juntos aprendermos um pouco mais e buscarmos a santificação diária através da sua palavra. A única coisa nessa terra que é capaz de nos trazer a verdadeira santificação, verdadeira consagração. Bom dia a todos os irmãos. Bom, Caio, para começar então esse bloco, nós vamos dar início com 2 orações. E eu faço aqui a primeira, você vai fazer a segunda então, ok? Tudo bem. Oremos então. Bondoso Deus que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, porque somente tu merece a nossa adoração. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos acordou mais esta manhã para estarmos aqui sentados no banquinho da tua escola. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Obrigado, Senhor, pelo mensageiro que tu enviastes esta manhã. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa falar através dele, que ele seja a voz do seu profeta, para que nós possamos, Senhor, mais uma vez entendermos qual é o caminho que nós devemos andar. Ontem nós vimos que o santuário é o teu caminho. E nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade. Por isso, ó Deus, nos ajude a sempre ser fiéis a ti. Nos ajude, Senhor, a esvaziar o nosso eu e a consertar os nossos defeitos de caráter, através de ti e com a ajuda do Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nos batiza essa manhã, mais uma vez, com a tua porção dobrada, para que nós possamos ser obedientes até que tu volte a essa terra. Abençoe, então, agora o nosso mensageiro, que tudo que ele diga aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Meu Pai, dando continuidade a essa comunicação com a mais alta potestade dos céus, o teu próprio nome, meu Pai. Eu te suplico que nesse momento eu possa estar presente com cada membro nessa sala. Cada pessoa, meu Pai, que já entrou ou ainda irá ingressar nessa sala nessa manhã, possa verdadeiramente sentir a presença do teu Santo Espírito. Isso, meu Pai, não por mérito de nenhum ser humano, pois pobres homens que somos, pobres homens e mulheres, meu Pai, destituídos por nós mesmos de tua graça, ausentes, meu Pai, de tua glória, alienados do teu poder. Quem somos nós? Nada poderemos fazer, meu Pai, para alcançar a glória eterna. Mas a ti eu sou grato por Cristo Jesus ter sido teu Filho unigênito e enviado, o ungido, meu Pai, o Messias, para assim nos resgatar do reino das trevas. Reino esse, meu Pai, que todo ser humano está condicionado de forma natural a estar presente. Mas sabemos que o teu Filho é a luz que brilha em meio às trevas e resgata aqueles que nele creem. Que hoje, meu Pai, venhamos a depositar nossa fé no teu Filho e sejamos justificados pela sua justiça, sejamos lavados pelo seu sangue, sejamos vestidos com as suas vestes, vestes brancas, puras. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, nos concede naquele dia a entrada no reino da glória. Nós possamos estar entre aqueles que andarão na comitiva real de Cristo por toda a eternidade. Nós possamos, meu Pai, aprender nessa terra a andar nos passos de Jesus Cristo, adquirir o seu caráter, orando todos os dias pelo batismo do teu Santo Espírito. Que Cristo Jesus hoje, que está no mais alto dos céus, a interceder por nós e também a realizar a expiação, meu Pai. Uma obra de apagamento de pecados definitivo, para que, enfim, possamos entrar na tua glória, possa justificar-nos. E os nossos delitos, nossos erros que estão escritos, meu Pai, caso estejam no teu livro de registro, possam ser apagados pelos méritos do sangue do Cordeiro, e nosso nome possa ser transferido e escrito para toda a eternidade no livro da vida do Cordeiro, aquele que foi morto, meu Pai, desde a fundação do mundo. É isso que eu te suplico, te agradeço. O mesmo Espírito que inspirou os teus profetas a escreverem a Sagrada Escritura, que hoje será aberta, o seu mesmo Espírito que esteja presente com cada um de nós que estamos aqui para juntos compreendermos o que diz a tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Caio, a boca é sua, mas a voz é do Senhor. Seja bem-vindo, Caio, mais uma vez. Agradeço, irmã. Irmãos, de antemão, já dizendo o que nós vamos abordar hoje, nós vamos ver um pouco, algumas reflexões acerca do juízo divino, certo? Exatamente, a primeira fase do juízo divino. Creio que para os irmãos já está sendo compartilhada a tela. Irmãos, gostaria de pedir que vocês abrissem suas Bíblias em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 9, verso 10, verso 13 e verso 14. Daniel capítulo 7, verso 9, verso 10, 13 e 14. Daniel capítulo 7, versículo 9, versículo 10, 13 e 14. Está escrito o seguinte, depois de, versículo 9, a visão de Deus. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e bilhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a seção do tribunal, e abriram-se os livros. Gostaria que os irmãos agora fossem para o versículo 13, capítulo 7 de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino.
para que todas as pessoas, os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Irmãos, de antemão, eu queria aqui destacar alguns pontos desses 4 versos que lemos, certo? Quando você faz um estudo da estrutura do livro de Daniel, gostaria que os irmãos compreendessem bem o que eu vou dizer agora. Quando você faz um estudo da estrutura do livro de Daniel, como que ele foi escrito, como que Daniel organizou o seu livro por inspiração divina, você nota o seguinte: o capítulo 7 ele está no centro do livro. Existe uma estrutura aqui que a gente chama de estrutura quiástica. E nessa estrutura quiástica há uma regra. Normalmente, o que está no centro do livro é o coração do livro. É a cena que eu poderia dizer de maior ênfase no livro. Por mais que todas sejam de suma importância, o que está no centro, ele consegue ter uma ênfase maior por causa dessa chamada estrutura quiástica, que os hebreus, que os judeus utilizavam em suas escrituras. Quando você observa, o capítulo 7 está no centro do livro. Mas aqui, eis a questão. Há uma estrutura também dentro do próprio capítulo 7. E quando você estuda a estrutura do capítulo 7, o pastor, por exemplo, Jacques Ducan, que é doutor em língua hebraica, lê esses versos à luz de olhos judeus, ele nota o seguinte, que a cena do juízo, esse juízo que você acabou de ler, ele está no centro do capítulo 7. Resumindo, o capítulo 7 é o centro do livro e a visão do juízo de Deus, do trono de Deus, é o centro do capítulo 7. Ou seja, eu poderia dizer que é o conteúdo de suma ênfase, de maior importância nesse capítulo. Eu precisaria dizer que, de antemão, creio que os irmãos certamente já sabem, mas o juízo descrito aqui, irmãos, vocês veem que ele precede o segundo advento de Cristo, porque é no segundo advento de Cristo que todos os povos o servirão e ele finalmente reinará por toda a eternidade com o seu povo. Isso não aconteceu. A autoridade foi dada a Cristo, todavia ele ainda não passou a reinar para todo o sempre com o seu povo. Isso acontece quando ele voltar. Mas você vê que há um claro juízo presente antes da volta de Jesus. E esse juízo não acontece em uma esfera terrestre. Ele acontece em uma esfera celestial. Daniel diz que foram postos tronos. O ancião de dias é Deus o Pai, se assentou. Havia milhares de seres angélicos. Quando o texto diz milhões de milhões, miríades de miríades, é exatamente incontáveis multidões de anjos, seres angélicos. Esses seres estão ao redor do trono de Deus para estar presente nesse juízo, para comparecer também ao juízo. Os casos, irmãos, todos os seres humanos começam a ser investigados. O Filho do Homem também comparece a esse juízo, porque é necessário que o Filho do Homem esteja, uma vez que o Filho do Homem é o representante, é o advogado, é o sacerdote, sumo sacerdote do povo de Deus na terra. E é necessário que esse juízo se inicie. Caso ele não fosse iniciado, Jesus também não poderia reinar com os seus. Esse juízo, ele é totalmente necessário que aconteça antes da volta de Jesus, para aí sim iniciar o reino eterno dele com o seu povo. Por isso que ele precede imediatamente a vinda de Jesus. A vinda de Jesus poderia estar descrita ali no capítulo 14, a qual é dado finalmente a honra, o domínio, o reino e a glória para o povo dos santos do Altíssimo e também para o Filho do Homem. Indo direto ao ponto, irmãos, esse é o conhecido juízo de investigação, na qual Cristo ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo, no ano de 1844, em específico, no dia 22 de outubro, segundo a profecia de Daniel 8, verso 14, das 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado ou justificado. Ontem estudamos um pouco sobre essa transição, quando abordamos o texto de Apocalipse 11, verso 19, que João diz lá que abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu.
e foi visto a Arca da Aliança no santuário de Deus. E ele diz lá que houve trovões, terremotos e grande saraivada. Ontem eu analisei com os irmãos, segundo o próprio contexto bíblico, do ritual do santuário, e também segundo os próprios escritos da profetisa, irmã Ellen White, de que aquela é a passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo. O estabelecimento desse juízo, a qual o Filho do Homem sai do Santo e vai para o Santíssimo, também está presente aqui em Daniel 7, verso 9, 10 e versículo 13. Tá certo, irmãos? Mas eu gostaria aqui de fazer uma pergunta para refletirmos acerca do porquê Deus tem que fazer um juízo, tem que realizar um juízo, porque o texto diz que foi instalada a sessão do tribunal, ou seja, estamos aqui em um juízo, os casos estão sendo investigados. E a pergunta que fica, que surge é, por que que Deus julga antes de realizar uma obra? E uma obra dessa, de magnífica importância, que é o segundo advento de Jesus Cristo, para salvar todos aqueles que creem na sua palavra. Por que que é necessário que um juízo seja estabelecido e os casos sejam investigados? Por que que Deus atua dessa forma? Eu gostaria de levar os irmãos a uma reflexão. Que desde a queda do homem, o mundo caído, ele tem abertamente se declarado contra o governo de Deus. Esse é o primeiro ponto. Vou destacar aqui alguns exemplos contidos no próprio contexto escriturístico da Bíblia. Eu vou dar o exemplo de Babel. Babel é o primeiro reino, o primeiro governo aqui na Terra a se declarar abertamente contra o próprio Deus, contra a própria divindade. Quando eles querem construir aquela torre até os céus. E o intuito deles ali era ser deuses na Terra, serem os donos, os maiores soberanos, adquirirem para si uma prerrogativa divina. E aí Deus não pode permitir tal ação. Deus vem e promulga um juízo contra eles. Que juízo é esse? Confunde a língua dos povos, as pessoas que estão ali presentes, naquele povo, melhor dizendo. E eles são dispersos. Tudo isso por causa de rebelião. Onde há rebelião, também há juízo. Você vê também o exemplo do antigo Egito. O Egito abertamente se rebelou contra o próprio Deus Altíssimo, uma vez que Deus enviou seu profeta Moisés e o auxiliar de Moisés, Arão, o seu irmão, para ir resgatar o seu povo. E quando Moisés chega no palácio de Faraó, o que Faraó diz? Quem é o vosso Deus, para que eu ouça e deixe ir a Israel? Observe, tamanha afronta, tamanha ousadia desse mero mortal perante o seu servo, perante seu profeta. E aí, mesmo diante de 10 manifestações grandiosas do poder de Deus, da qual são incontestáveis, o que Faraó faz? Faraó, mesmo assim, persegue, mesmo após o povo sair do Egito. Isso, irmãos, quando alguém se rebela contra o povo de Deus, não se engane, é uma rebelião contra o próprio Deus, contra as próprias evidências da majestade, da soberania divina sobre toda a terra. E aí Faraó acomete-se num pecado da qual não há mais perdão. É o pecado na Bíblia que a gente chama na língua hebraica de pechá. Pechá significa rebelião aberta, deliberada, proposital contra Deus. Ele sabe que está errado, mas mesmo assim ele vai até o fim. E aí o que que acontece? Eles são acometidos por um juízo divino. Ao os egípcios atravessarem o Mar Vermelho, que estava aberto para perseguir o povo de Israel, nós conhecemos a história, o mar é solto e aí todos morrem afogados. Tudo por causa do mesmo motivo, rebelião. Ao mesmo tempo que o juízo serve para punir os inimigos do povo de Deus, também serve para salvar o próprio povo de Deus. Tem um outro exemplo, o exemplo da Babilônia. Os judeus estavam cativos no cativeiro babilônico. Isso está descrito no livro de Ezequiel, de Jeremias, e também no próprio livro do profeta Daniel, no contexto histórico do livro, capítulo 1 ao capítulo 6. Você observa no capítulo 3 que ali há uma rebelião novamente declarada pelo próprio governo, pelo próprio
rei de Babilônia, Nabucodonosor, contra o Deus Altíssimo, uma vez que ele promulga aquela imagem para poder dizer indiretamente que o reino de Babilônia que seria eterno. Sabe por que que Nabucodonosor ter levantado aquela imagem, além de ter mandado os 3 amigos de Daniel para a fornalha? Isso é uma afronta contra o próprio Deus. Você sabe por que que Nabucodonosor, logo no capítulo 3, levantou aquela imagem toda de ouro? Basta você pensar e lembrar no que vem no capítulo anterior, no capítulo 2, o sonho da estátua que Nabucodonosor teve. A cabeça de ouro representava o reino de Nabucodonosor, mas ia passar. Somente o reino de Deus era eterno, e Nabucodonosor reconheceu isso no momento. Porém, dias depois, o que acontece? O coração dele se endurece, e ele diz para Deus: o teu reino, Deus, não é eterno, o meu que é. E aí ele vai e constrói uma estátua toda de ouro. Enquanto no sonho que Deus deu, apenas a cabeça era o reino de Nabucodonosor, que Deus permitiu que ele governasse. Todavia, esse reino passaria. Nabucodonosor vai e faz uma estátua toda de ouro, dizendo: o meu reino não vai passar. E os servos de Deus que não se dobram, que não dobram o joelho perante aquela estátua em adoração, em reverência, em reconhecimento dela como se fosse a divindade deles, o que Nabucodonosor diz? Quem é o Deus que pode livrá-lo das minhas mãos? Nabucodonosor não era inocente, Nabucodonosor sabia. E o que acontece? Absolutamente a situação se reverte. Os servos de Deus são jogados na fornalha, mas nada acontece com eles. Por que que Deus tem que julgar? Observe, irmãos, vá refletindo, vá montando as peças e veja quão longe o homem pode ir ao negar a própria soberania de Deus, mesmo diante de tão grande evidência. Temos outros exemplos que eu poderia citar, e eu vou citar, como, por exemplo, da Pérsia. Nós vemos ali no livro de Esther, na qual o rei Assuero autoriza um homem chamado Amã a matar os judeus, e por um simples motivo. Quando você vai lá no capítulo 3 de Esther, porque os judeus seguiam uma lei diferente, seguiam a lei do Deus do céu, e isso foi motivo para persegui-los. Todavia, quem acaba morto é quem, no final? Aquele que queria perseguir o povo de Deus, e o povo de Deus é salvo. Você tem um exemplo do Império da Grécia. O Império da Grécia veio depois do Império Persa. Um homem chamado Antíoco Epifânio IV, muito conhecido nos campos, nos seminários teológicos evangélicos, ele, basicamente, em certo momento, invade Jerusalém, sacrifica um porco no altar de holocausto. E você sabe por que ele faz isso com os judeus? A Grécia, que era o maior reino naquela época, para poder profanar o santuário de Deus. Foi proposital. Ele mata muitos judeus, manda os judeus rasgarem a Torá, o Antigo Testamento. Mas sabe o que acontece? Por incrível que pareça, sabe o que acontece com o rei Antíoco Epifânio IV? Momentos depois, ele é morto pelos romanos. Ele mexeu contra o povo de Deus, mexeu com o que não devia. E o juízo de Deus se manifestou contra ele. Depois veio o Império Romano. O Império Romano, não preciso nem falar muito, matou o Messias, matou muitos dos apóstolos, matou Paulo, Pedro, matou muitos cristãos do primeiro século. Eles jogavam os cristãos ali, nos conhecidos coliseus de Roma. E para eles isso era um espetáculo. Eles riam dos cristãos sendo dilacerados, sendo mutilados, sendo queimados vivos na estaca, naqueles coliseus, mortos pelas feras. Eles riam disso. O imperador assistia isso. Isso era como se fosse um teatro para ele, ver o povo de Deus sendo massacrado. Mas o que acontece? Segundo a própria profecia de Daniel, Roma passaria, Império Romano. O Império Romano ele vai cair no ano de 476 depois de Cristo. Vai cair feio. O império na qual o imperador se achava Deus foi reduzido ao pó. Nós temos a Igreja Católica medieval depois que vai surgir, dando continuidade ao antigo Império Romano, só que de uma estrutura eclesiástica, perseguiu o povo de Deus,
queimou muitas Bíblias, impediu o povo de ter a Bíblia na língua deles. Isso é a profecia do chifre pequeno, que proferirá as palavras contra o Altíssimo e contra os santos do Altíssimo. Perseguirá, oprimirá os santos do Altíssimo. Falaria contra o próprio Deus, prejudicaria o seu povo. Mas o que acontece? A Igreja Católica Romana vai vigorar para sempre? Não. A profecia de Apocalipse 13 diz que uma de suas cabeças, a cabeça da besta que emerge do mar, levaria um golpe, seria golpeada de morte. E a Igreja Católica Romana ela vai perder os seus poderes no ano de 1798. No fim da profecia dos 1260 anos, de Daniel 7, verso 25. Irmãos, toda essa inimizade que existe, esse antagonismo que existe, essa contenda que existe entre os filhos de Satanás e os filhos de Deus, não é algo novo. Isso existe há cerca de 6.000 anos atrás, quando logo no Gênesis é declarada a inimizade entre a serpente, que representa Satanás, Apocalipse 12, 19, verso 9. O dragão é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. É declarada a inimizade entre essa serpente, lá em Gênesis 3,15, e a mulher. A mulher ali é profética, irmãos, representa o povo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja, como está relatado em Efésios 5, verso 23 ao 25. Satanás é o príncipe desse mundo. É ele quem age por detrás dos reinos que rejeitam os estatutos divinos. E como Cristo falou, deixou muito claro, Satanás não tem parte nenhuma com ele. João 14, verso 30. É Satanás, irmãos, que engana o mundo com ensinos de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. E nos últimos tempos, ele tem trabalhado fortemente para entrelaçar as pessoas no que diz respeito à indiferença com a palavra de Deus. Hoje, irmãos, podemos até não ser perseguidos, pelo menos no nosso mundo aqui ocidental, onde ainda temos o privilégio de ter liberdade religiosa, liberdade de expressão. Os meios de comunicação facilitam a proclamação do evangelho. Estamos aqui, por exemplo, adorando a Deus. Todavia, irmãos, vocês acham que Satanás não está a fazer nada? Ele pode agora não poder tocar em nosso corpo, não poder afligir nossa alma através de perseguições. Mas ele atua, irmão, na mente das pessoas, com ideologias, com pautas anticristãs, que muitas pessoas aderem, infelizmente, fazendo a maioria das pessoas, tanto no mundo, como também uma grande parcela dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja remanescente, ser indiferente para com a responsabilidade, para com o legado que foi confiado, utilizando pessoas de fantoche, muitas pessoas que aparentam piedade, mas não têm piedade, e com isso deturpam o caráter de Cristo na terra. Satanás ele não deixou de agir, ele atua na mente. Ele pode não afetar o nosso corpo hoje, mas ele faz de tudo para entrar na mente, controlar toda a alma da pessoa, todo o ser daquele indivíduo. Isso acontece, irmãos, infelizmente, nos tornando indiferentes muitas vezes para com a palavra de Deus. Satanás ele reúne todas as forças e lança ao combate todo o seu poder. E eu gostaria de abrir um parêntese e ler um texto da irmã White, mas antes eu gostaria de fazer algumas perguntas. Mas se existe esse antagonismo, se existe esse conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Satanás, a serpente e a mulher, que é a igreja, por que Satanás não encontra maior resistência? Não existe o conflito? Satanás não está agindo? Por que muitas vezes parece que ele não encontra uma maior resistência? Por que isso acontece? A mensageira do Senhor ela nos traz uma resposta para essa questão. E aqui eu vou passar um slide para os irmãos acompanharem o texto comigo. No livro Grande Conflito, página 507, ela vai dizer o seguinte. Observe o que ela vai dizer. É porque eles, ela está falando aqui dos cristãos, tá certo? Têm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo, porque se acham tão destituídos de seu espírito, não sentem a mesma aversão e ódio que seu mestre sentia pelo pecado, não enfrentam o pecado como fazia Cristo, com resistência decidida,
e resoluta, não se compenetram do grandíssimo mal e malignidade do pecado e estão cegos, tanto a respeito do caráter como do poder do príncipe das trevas. Esse texto que a irmã vai escrever no livro Grande Conflito, página 507, é um texto fortíssimo e de grande alerta. Em outras palavras, eu poderia dizer o seguinte: Satanás não encontra maior resistência porque nós, muitas vezes, não nos opomos diretamente a ele. E o pior, ainda nos colocamos em seu terreno encantado. Infelizmente, isso é algo que acontece, não podemos negar. Não podemos negar, somos falhos. Mas devemos nos arrepender em contrição perante Cristo, que está hoje disposto a pagar todos os registros de nossos pecados. E temos hoje a oportunidade de nos tornar responsáveis para com a verdade presente que Deus confiou, buscando santificação e seguindo os princípios que ele deixou. Tanto os princípios no que diz respeito à lei de Deus, às leis de saúde, o conhecimento da verdade, porque unicamente os que têm na mente a Escritura são os que vão resistir no último grande conflito, quando a lei de Deus for anulada nesse mundo. O Espírito Santo não vai atuar sobre os negligentes. Vai ocorrer, irmãos, um evento chamado sacudidura. Esse vai ser um evento solene na Igreja de Deus, vai ser um evento divisor de águas, em que aqueles que tiveram a oportunidade de se preparar, mas não aproveitaram, apenas brincaram com a obra, não depositaram todo o seu ser na causa de Cristo, eles não podem mais ficar. Apenas o grão, apenas o trigo fica, o joio sai. A parábola do joio e do trigo que Jesus cita lá em Mateus 13. E apenas os que se consagraram nesses momentos, a qual ainda estamos na chuva temporã, são os que receberão a chuva serôdia para finalizar a obra. E esses não terão medo do pecado, mas eles têm consciência do grandiosíssimo mal e perigo que o pecado tem e que ele é. Esses atuam como Cristo, refletindo totalmente seu caráter através de suas obras de justiça. Irmãos, fechando esse parêntese, eu continuo. E eu gostaria de dizer algo para vocês. A obra do pecado, ela não pode existir para sempre. Em algum momento, será preciso dar um basta em toda essa controvérsia. Será necessário dar um basta, irmãos, nos poderes e indivíduos insolentes, blasfemadores dessa terra. E é por isso que a palavra de Deus deixou muito claro que Deus há de julgar todo mundo. Ninguém escapará do tribunal divino. Por favor, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. É o último capítulo e são os últimos versos do livro de Eclesiastes. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. O que Salomão vai dizer? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de quem? De todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Observe, Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. É desse juízo, irmão, que Daniel está citando aqui no capítulo 7. O juízo da qual o livro de registro é aberto e os casos são investigados. Para resolver essa questão, irmãos, os tronos são postos, o juiz de todo o universo se assenta e abrem-se os livros, como relata Daniel 9, Daniel 7, verso 9 e versículo 10. E note que esse juízo precede a manifestação do reino de Deus. Eu abro um parêntese e gostaria de fazer uma pergunta para refletirmos a respeito da necessidade desse juízo. Se Deus é onisciente, irmãos, para que ele precisa de livros, de registros? E para que esse tribunal é estabelecido? Isso é uma pergunta válida que muitas pessoas já me fizeram e eu vejo elas surgirem ainda. Se Deus sabe de todas as coisas, por que ele tem que fazer um juízo antes de Jesus voltar a essa terra? Se Deus ele já é onisciente. Irmãos, esse juízo ele é necessário. Não é para Deus saber,
mas é para que o universo saiba quem realmente se pôs ao lado do reino de Deus. O texto diz, o texto de Daniel, verso 10 do capítulo 7, deixa muito claro que havia milhares de milhares e milhões de milhões diante dele, diante do ancião de dias. Esses, irmãos, esses milhares de milhares, milhões de miríades, são as hostes angélicas. Todas as hostes angélicas, eles não são oniscientes, eles não sabem de todas as coisas, eles não penetram no profundo do nosso coração. Só Deus pode fazer isso. E Jesus, antes de ele voltar para nos buscar e levar para o céu, ele vai mostrar a todos os seres angélicos o caráter de cada indivíduo. E assim, finalmente, cessarão as dúvidas no que diz respeito ao caráter de quem estará no céu e de quem não estará. Irmãos, o caráter de toda pessoa é minuciosamente examinado, é explícito perante todo o universo, quem realmente está apto, desde Abel até o último ser humano, a receber o reino de Deus. São abertos livros. As obras de cada pessoa passam em revista perante Deus. Irmãos, no céu, nós temos 3 livros, tá certo? Primeiramente, é o conhecido livro da vida, há o conhecido livro da vida do Cordeiro. O segundo livro é o livro de registros, que está aqui em Daniel 7, citado em Malaquias, e em outros profetas também do Antigo Testamento, que relatam que há registros de nossas obras lá no céu, tanto boa como más. E também há um terceiro livro, que é o livro da morte. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre um livro da morte. Ele é um livro muito conhecido na tradição judaica. Na tradição judaica, eles reconhecem que há um livro da morte, e eles citam esse livro como aparecendo lá em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Verso 11 ao 15, melhor dizendo, na qual acontece ali o juízo final de Deus, que é depois do milênio, e ali livros são abertos, ali está no plural, e ali eles reconhecem que ali está presente todos os 3 livros, inclusive o livro da morte. Ellen White vai citar, por incrível que pareça, esse livro também, no livro Grande Conflito, na qual, se eu não me engano, está na página 661. Ela vai citar que após o milênio, no juízo de execução, o nome daqueles que não foram salvos estarão escritos no chamado livro da morte. Ela vai citar. E o livro presente aqui em Daniel, capítulo 7, é o livro de registros. Eu gostaria, irmãos, de ler alguns textos, se eu não me engano, são 3 slides, que contêm 3 textos do capítulo 28 do livro Grande Conflito. Eu gostaria de convidar os irmãos a refletirem no que Ellen White vai dizer a respeito do juízo e dos casos que são investigados nesse juízo. Primeiramente, na página 482, ela relata o seguinte: a obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia, advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados e oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. E ela prossegue na página 486. Pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ele pode ter cometido más ações à luz do dia ou nas trevas da noite. Elas, porém, estavam patentes e manifestas àquele com quem temos de nos haver. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, registrando nos relatórios infalíveis. Na mesma página, ela ainda continua. O pecado pode ser escondido, pode ser negado, encoberto ao pai, mãe, esposa, filhos e companheiros. Ninguém, a não ser os seus próprios autores culpados, poderá alimentar a mínima suspeita da falta. Ela, porém, está descoberta perante os seres celestiais. As trevas da noite mais escura, os segredos de
todas as artes enganadoras não são suficientes para esconder do conhecimento do Eterno um pensamento que seja. Deus tem um relatório exato de toda conta injusta, de todo negócio desonesto. Deus não se deixa enganar pela aparência de piedade, não comete erros em sua apreciação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida íntima. Isso está no livro Grande Conflito, capítulo 28, páginas 482 e 486. Observe, irmãos, que Deus não se deixa enganar e os anjos relatam todos os nossos atos, até mesmo as características de nosso caráter, nos relatórios que Ellen White vai chamar de infalíveis. Não há erro, está tudo escrito com terrível exatidão. Irmãos, nesse momento tão solene da história, eu faço uma pergunta. Onde está o mensageiro de Deus? Abandonou Deus o mundo? Eu gostaria de propor a seguinte reflexão. Duas coisas de grande importância acontecem nesse tempo do fim, relatada pela Escritura. Eu gostaria de citar, primeiramente, o próprio juízo de investigação que começou no santuário celestial. O segundo evento é a ira do dragão. A ira do dragão. O povo de Deus está sendo investigado no santuário celestial. Seu caráter está sendo investigado para ver se eles, de fato, se arrependeram em verdadeira contrição para com o Eterno. Mas a Bíblia também diz, em Apocalipse 12, versículo 17, que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, segundo Apocalipse 19, verso 10, é o espírito da profecia. Onde está o mensageiro de Deus nesse momento tão solene? Como que Deus está trabalhando na terra? Lembram do que eu falei ontem? Tudo que acontece no céu tem efeitos práticos na terra. Tudo que acontece no santuário celestial acontece em outros modos também na terra, de outras maneiras. Onde está o mensageiro de Deus diante dessa situação? Irmãos, Deus não abandonou jamais a humanidade. Deus tem um povo aqui nessa terra propagando as últimas verdades, o que a gente conhece como verdade presente para uma humanidade que perece cada vez mais em seus pecados. Deus tem ciência do solene momento a qual vivemos, e ele não abandonaria o seu povo, muito menos as pessoas dessa terra, mas Deus dará a oportunidade de todos conhecerem essas verdades para que possam alcançar plenitude na salvação e na graça em Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse 14, verso 6 ao verso 7. Apocalipse 14, verso 6 ao verso 7. Vai ter um texto aqui conhecido como a primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica, quando corretamente interpretada, descobre-se a identidade do povo de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem Apocalipse 14, versos 6 e 7, e assim interpretarmos essa primeira mensagem angélica. E eu convido os irmãos a interpretarem junto comigo, para que assim possamos dar um nome a esse povo. Porque Deus não atua de qualquer modo, mas ele levanta um povo para proclamar a sua última verdade presente a esse mundo a perecer. O último convite de arrependimento. Está escrito o seguinte, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é a primeira mensagem de um conjunto de mensagens que nós conhecemos como as 3 mensagens angélicas, que vão do verso 6 até o verso 12 do livro
de Apocalipse capítulo 14. Com a primeira mensagem angélica, irmãos, você consegue descobrir a identidade do povo de Deus. Observe o seguinte, vamos interpretar aqui de maneira rápida, mas também de modo a qual será possível uma compreensão do que será dito aqui. Prestem atenção comigo e reflitam. O verso 6 diz que o que acontece nesse momento? Um anjo está voando pelo meio do céu e ele tem um evangelho eterno. E ele está pregando, para pregar aos que habitam na terra. Mas, irmãos, eu preciso fazer uma pergunta. Anjo prega? Não, anjo não prega. Como que eu posso entender esse anjo? Esse anjo significa mensageiro, o mensageiro de Deus. Anjo na Bíblia, no contexto bíblico, no pensamento dos profetas e dos escribas que escreveram a Sagrada Escritura, não significa apenas o ser angélico, mas significa o mensageiro de Deus, que tem uma mensagem. É por isso que Jesus é chamado no Antigo Testamento de anjo do Senhor, porque ele traz uma mensagem de Deus, o Pai, para se comunicar com a terra. Ele é o ser que faz a comunicação entre Deus, o Pai, e os homens. Ele é a ponte. Alguns apóstolos também são chamados, algumas outras pessoas também são chamadas de anjo, justamente por ter essa conotação de mensageiro, não apenas do ser angélico. Quando você observa que esse anjo está pregando aqui no verso 6, eu poderia dizer, em curtas palavras e diretamente, que é o povo de Deus que está pregando. E ele está pregando o evangelho eterno. E essa pregação não é local, é mundial, é em escala global. É o povo de Deus que está pregando aqui. E ele tem uma mensagem celestial, uma mensagem que vem do céu a todos os que habitam na terra. Essa mensagem é pregada antes da volta de Jesus, imediatamente antes da volta de Jesus. Porque quando você vai lá depois da terceira mensagem angélica, no versículo 14, acontece a ceifa, o Filho do Homem pega a foice e ceifa a terra. Aquilo ali, irmãos, é a volta de Jesus. A seara amadureceu e o ceifeiro vem colher os frutos que já estão maduros. É a volta de Jesus. E você observa que as 3 mensagens angélicas são pregadas antes dessa ceifa, ou seja, é a última verdade presente para esse tempo. E na primeira mensagem angélica, retornando, o povo de Deus está claro que ele está pregando. Mas agora eu faço uma pergunta. Quais são as características desse povo? Quando você interpreta as características desse povo que vai estar presente no verso 7, você consegue identificá-lo. O primeiro ponto é o seguinte, o que esse povo está pregando? Dizendo em grande voz, no verso 7, temei a Deus e dá-lhe glória. O que é temer a Deus, irmãos? Você tem que buscar interpretar as palavras contidas aqui. O que é temer a Deus? Segundo Ellen White, no livro Grande Conflito, capítulo 25, intitulado de A Imutável Lei de Deus, ela vai interpretar a primeira mensagem angélica. E ela vai dizer de palavras muito claras que essa mensagem, esse texto de temer a Deus, remete ao texto de Eclesiastes 12, verso 13, que nós lemos hoje. O que diz Eclesiastes 12, verso 13? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Segundo o pensamento bíblico, irmão, temer a Deus é guardar os seus mandamentos. A primeira característica do povo de Deus é essa. Ele guarda os mandamentos de Deus. E são 10, não são 9, nem 8. São 10 mandamentos vigentes. A continuação da mensagem diz o seguinte: porque chegou a hora em que ele vai julgar, ou melhor, porque chegou a hora do seu juízo. A segunda característica é o juízo que começou. Que juízo é esse? Eu faço a pergunta agora. A palavra para juízo aqui, irmãos, no grego, é crisis, que não significa uma sentença, significa um ato de julgar, ou seja, um tribunal estabelecido e inicia-se a investigação dos casos. Esse juízo aqui, irmãos, da primeira mensagem angélica, é o juízo de Daniel 7, que nós lemos a princípio no nosso estudo de hoje. É o juízo de investigação. A segunda característica do povo de Deus é essa. Primeira, guarda os 10 mandamentos e proclama essa guarda, porque temer a Deus é guardar os seus mandamentos nesse contexto. E a segunda característica é porque chegou a hora do seu juízo. Juízo de investigação, doutrina exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E no final diz o seguinte da primeira mensagem angélica: e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
há um texto no Antigo Testamento que João utilizou para escrever essa parte. Qual foi o texto? É o texto do mandamento do sábado. Êxodo 20, verso 11. O que diz Êxodo 20, verso 11? O adventista deve ter esse texto de cor, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, verso 11. Observe que em Êxodo 20, verso 11, vai citar a mesma frase, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Lá vai dizer tudo o que neles há, em lugar de fonte das águas, mas a mesma coisa. Não muda o sentido do texto. Irmãos, uma vez que João utilizou o mandamento do sábado, em Êxodo 20, verso 11, para escrever essa última parte, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ele está querendo dizer de forma indireta, na qual entendedores entenderão, de que adorar a Deus é guardar o seu sábado. E aí finaliza a primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica, ela já chega dizendo quem é o povo de Deus. Guarda os mandamentos, proclama o juízo, que acontece antes da volta de Jesus no céu, e proclama a guarda do sábado. Quem é esse povo? Contido na primeira mensagem angélica que prega o Evangelho Eterno. Olha o que Ellen White vai dizer a respeito disso. Testemunhos Seletos, volume 3, página 288. Em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia, postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide a luz da maravilhosa palavra de Deus. As mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram dadas para as proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser nossa obra. O mundo precisa ser advertido. E o povo de Deus deve ser o quê? Fiel ao legado que se lhe confiou. E quando ela diz, é porque aqui eu encurtei um pouco o texto, porque o parágrafo é um pouco longo, mas se você for ler na página 288 do Testemunhos Seletos, volume 3, você vai dizer que ela vai dizer lá que essa mensagem, essa última mensagem, é a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. E como eu bem interpretei aqui junto aos irmãos presentes aqui nessa sala, a primeira mensagem angélica já cita a Igreja Adventista do 7º dia, que é a única igreja que compõe nesse mundo as 3 características presentes no verso 7. Temer a Deus, que é guardar os seus mandamentos. Temer a Deus aqui é guardar os mandamentos. O juízo começou, é o juízo de investigação, e também adorar o que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E isso, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, é guardar o sábado de Deus. Porque o mandamento do sábado é o único que manda santificar em prol da adoração e do reconhecimento de Deus como Criador. Por que você guarda o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, ele é o Criador e o sábado serve para reconhecer a divindade, a soberania e a majestade de Deus sobre toda a sua criação. Deus não abandonou o mundo, muito pelo contrário. Ele é muito misericordioso e levantou o povo, os adventistas do 7º dia, para levar a última mensagem. É a menina dos olhos de Deus, fraca e defeituosa como possa ser, como diz as palavras da própria irmã White, mas é o único objeto na terra a qual Deus conferiu suprema autoridade. E é essa igreja que vai finalizar a obra. Precisa ser corrigida? Precisa. Precisa ser repreendida? Precisa também. Ninguém está isento de repreensão vinda do céu. Jesus mesmo falou, repreende e disciplina aqueles que amam. Ser, pois, zeloso e se arrependa. Apocalipse 3, verso 19. Todavia, não deixou de ser a menina dos olhos de Deus, que vai finalizar a sua obra na terra. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, vivam segundo sua profissão de fé e mostrem essa fé pelas obras de justiça e tornem grande a distinção entre os cristãos e o mundo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 132. Jesus está para vir. Encontrará ele um povo em harmonia com o mundo e reconhecê-los-á como seu povo que purificou para si? Oh, não! Ninguém, senão os puros e santos, a ele de reconhecer como os seus, os que foram purificados e branqueados por meio do sofrimento e se mantiveram separados, imaculados do mundo. Esses sim
Deus os receberá como seus. Quando ela diz que apenas Deus, que Deus vai reconhecer apenas os que são puros e santos, isso não é uma obra impossível de acontecer na Terra. Impossível apenas sem a justiça de Cristo. Mas com a justiça de Cristo, o homem é justificado, seus pecados são totalmente apagados e ele vive uma nova vida. O juízo celestial na qual os relatos são investigados, os casos são investigados, todos os pecados de todos os homens que viveram na terra e se consagraram a Deus, viveram em santidade, são apagados. E esses, no final do juízo, quando Jesus fecha o livro de registros e volta à terra, esses homens serão os que serão reconhecidos como os eleitos e fiéis. Finalizo, irmãos, com esse último texto, na qual há um apelo do Espírito de Deus através da vida da sua serva, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 285. Insisto na sua preparação para a vinda de Cristo nas nuvens do céu. Dia a dia, tire do seu coração o amor do mundo. Saiba por experiência própria o que significa ter comunhão com Cristo. Prepare-se para o juízo, para que ao vir Cristo, para se fazer admirável a todos os que creem, você esteja entre os que o encontrarão em paz. Irmãos, o juízo começou em 1844. Ele não vai durar para sempre. Os casos vão ser examinados por completo. Jesus finalizará essa obra. E no momento em que ele finaliza, irmãos, acontece o que lemos ontem, em Apocalipse capítulo 15, versos 5 a 8. Ninguém mais pode penetrar no santuário. Cristo está retornando. E o santuário se encheu de fumaça. Todas as orações já foram atendidas. Todos os casos já foram decididos. Infelizmente, alguns para a morte eterna, e felizmente outros para a vida e glória eterna. Que estejamos entre os que serão chamados, eleitos e fiéis, que estarão e serão encontrados vestidos com as vestes de Jesus Cristo, e serão identificados como lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que terão direito às portas da cidade celestial, e também terão direito ao fruto da árvore da vida, que se encontra ao lado do trono de Deus. Bom dia a todos, que Deus possa conduzir sua vida nesse dia, e um bom dia de preparação. Amém. Que Deus seja louvado através de mais essa advertência, né? Que Cristo mandou para cada um de nós essa manhã. E é com esse sentimento de que devemos nos preparar cada vez mais, é que agora nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, clamando ao Senhor, né? Aqui por misericórdia, para que Ele nos ajude a esvaziar o nosso egoísmo, a nossa maldade e tudo isso que não pertence a Jesus Cristo, né? Então, agora nós vamos orar. Eu gostaria de convidar aqui alguém para se juntar à oração do Caio. Quem tiver o desejo aqui no coração, que o Espírito Santo estiver te tocando aqui agora, levante a sua mãozinha para orar junto com o nosso mensageiro. Alguém gostaria de habilitar? Irmã Terezinha, obrigado. Então, o Caio faz a primeira, a senhora faz a segunda, e a Rutinha vai fazer a oração cantada. Meu Deus, meu Pai, agradeço pela oportunidade que o deste ao teu povo estar reunido aqui, meu Pai, nessa sala, para juntos podermos abrir a tua palavra e analisar, meu Pai, as tuas verdades contidas para esse tempo presente. Que não sejam, meu Pai, mensagens de temor para aqueles que creem, mas que sejam mensagens de esperança,
pois uma vez que o juízo começou no santuário celestial, isso significa que os nossos pecados serão apagados. E, finalmente, quando todos os nossos erros forem esquecidos por toda a eternidade, Cristo retornará para dar o galardão a cada um, segundo as suas obras. Se, meu Deus, meu Pai, nesse dia de preparação, possamos ter a consciência, o senso de responsabilidade para com a Tua palavra, para com a Tua obra. Que nosso coração possa se humilhar em contrição e possamos Te adorar em espírito e em verdade. E possamos adentrar no Teu trono, na sala do Santíssimo do Santuário Celestial, pela fé, contemplar a maravilhosa obra de Cristo em seu trabalho salvífico em prol do homem. Te agradeço, meu Pai, por todas as coisas que nos proporcionaste, por toda essa verdade, que possamos, além de aderi-la para nós mesmos, para o nosso conhecimento, para a nossa preparação, possamos, meu Pai, propagá-la ao mundo que perece em seus pecados, a um mundo, meu Pai, que não conhece a Tua face. Um dia, meu Pai, muitos de nós que estamos aqui, há tempos atrás, estivemos entre estes que não conheciam, que eram alienados totalmente a respeito da Tua verdade, que estavam afastados dos Teus caminhos de justiça, mas fomos resgatados. Nós possamos ter o mesmo sentimento de amor, misericórdia para com os que perecem, pois o Espírito missionário é o Espírito de Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, meu Pai, aperfeiçoa o nosso caráter, torna-nos santos e puros pelo sangue do Cordeiro, não por méritos próprios. Pobres homens que somos, tudo seja para honrar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, nosso grande sumo sacerdote na casa de Deus, e que eu te suplico e te agradeço. Amém. Amém, amém. Continuando, ó Deus, na Tua presença, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, pelo Senhor estar cada dia tocando a nossos corações, falando a nós. Obrigada, Pai, porque nesta manhã, mais uma vez, nós sentimos, ó Pai, o Teu Espírito Santo agindo aqui nesta sala, falando a nossas mentes, aos nossos corações. Obrigada, Pai, por essa mensagem. Uma mensagem, Senhor Deus, que veio de encontro, Pai, às nossas necessidades nesses dias finais. Nós precisamos, ó Pai, de estar sempre lendo, estudando e lembrando que nós estamos vivendo, Pai, em pleno momento do juízo investigativo. Neste momento, Pai, nesses dias finais do Senhor, esse juízo está acontecendo. Os nossos nomes podem estar passando em revista. E nós precisamos, ó Pai, de estar aqui afligindo as nossas almas, buscando do Senhor poder, clamando, implorando pelo Teu Espírito Santo. E neste momento eu peço, Senhor, Pai, contempla cada um que está presente nessa sala, nessa manhã, cada um de nós que ouvimos essa mensagem, cada um de nós que lemos, que estudamos, que meditamos nesse texto, nos ajuda, Pai, como o irmão falou, não termos medo, mas sentimos agraciado e feliz, porque sabemos, ó Pai, que temos um advogado junto ao trono, intercedendo por nós e advogando a nossa causa. Ó Deus, eu peço, Senhor, tão somente, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, nos dê poder, para que nós possamos, ó Pai, cada dia lavar a nossa vestidura no sangue do Cordeiro, que nós possamos tirar mais tempo em oração, em comunhão com o Senhor, em jejum, porque nós sabemos, Pai, se nós tão somente apegarmos ao Senhor, se nós tão somente estarmos incessantemente buscando o Senhor, nós seremos salvos, nosso caráter será purificado, transformado, e nós receberemos assim a chuva serôdia e será em tuas mãos, bênção para levar essa mensagem a outras pessoas. Ó Pai, mas o inimigo está presente, atacando a cada um de nós, nos levando a negligenciar, a tratar com indiferença, Pai, a voz do Espírito Santo. Mas eu rogo o Senhor, por misericórdia, Pai, dá-nos o poder, nos batize, nos revela o Teu poder, para que nós possamos, ó Pai, buscar incessantemente, consagrar o Senhor, nos dá poder para nós vencer o pecado, nosso defeito de caráter, nossas fraquezas, Pai. Dá-nos poder para nós vencermos a cilada que o inimigo tem armado para nós, as tentações que ele tem enviado até nós. Nos dá poder para resistir. Por misericórdia, nos revela o Teu poder, nos batiza com o Teu Santo Espírito. Pai, contempla cada lar aqui representado, cada um dos Teus filhos, sonda cada coração, cada mente. O Senhor sabe onde
cada um de nós temos sido tentados e provados, e o Senhor sabe onde nós temos caído e quais são as nossas fraquezas. Mas eu rogo o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós o teu poder, nos dá poder e força para nós vencermos todo esse lado, vencer a nossa natureza, vencer o nosso caráter, nos ajuda a lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, e assim, ó Pai, estarmos aptos, preparados para a mensagem final, para o selamento final, ó Pai. Por misericórdia, nós te imploramos essas bênçãos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem insistido conosco. O Senhor tem falado, tem nos chamado, tem nos convocado para um preparo especial. E eu te louvo e te agradeço por isso. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muda meu coração, falo fiel a ti. Muda meu coração, quero estar em ti. Tu és o oleiro e o barro eu sou. Faz-me de novo, eu te peço, ó Pai. Muda meu coração, falo fiel a ti. Muda meu coração, quero estar em ti. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, purifica, ó Deus, meu coração com tua graça. Leva-me à cruz, tua santidade eu almejo. Sopra em mim, Senhor, dá-me do teu sagrado amor, ó, purifica meu Deus, o meu coração.
Amém. Que Deus seja louvado por esta mensagem, por este louvor, pelas orações. Que Deus possa ter falado profundamente, não uma mensagem de medo, como disse o Caio, mas uma mensagem de advertência de que nós temos que preparar a nossa vida. Chegou um momento em que você pode participar aqui do momento das considerações, aonde você poderá falar aquilo que o Espírito Santo te impressionou, ou fazer uma pergunta, ou fazer uma contribuição com algum texto. Nós já estamos vendo aqui uma mãozinha levantada. Roseli, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Abra seu microfone. Bom dia, irmãos. Obrigado por mais um dia estarmos aqui. Quando o irmão falou... Oi? Pode falar, estamos te ouvindo. Ah, tá. Quando o irmão falou... aí me fugiu a passagem aqui, mas ele falou... Ah, tá. Sobre doutrinas, não, ideologia, alguma coisa, negócio de confusão na igreja, né? Assim, coisas que distraem a mente do cristão. A gente vê, infelizmente, alguns não sabemos se joio ou trigo, falta de conhecimento. A gente tem uma linha de pessoas na igreja que estão destoando, né? Do verdadeiro propósito, que é a missão, né, de nós cristãos aqui na Terra, enfim. Mas eu lembrei, não só na igreja, que vem na mente na hora, é que a gente, nos lares também, né, assim, nós aqui, creio que a gente não assiste novela, mesmo bíblica, que essas novelas bíblicas, elas alcancem aquelas pessoas que não têm a verdadeira fonte que a gente afunda nela, né, que a gente realmente busca. Né? A gente também não vai condenar aqueles que assistem, que às vezes é a maneira que é um caminho que elas têm, né? De quem sabe se interessar pelas mensagens de Deus, né? Mas não são só essas coisas que têm acontecido na igreja, mas também na nossa vida no dia a dia, que a gente não Satanás quer isso, que a gente se distrai. Então, que a gente não se distrai com coisas mundanas, né? Coisas da igreja, que a gente pode estar na igreja todo dia, frequentar, ler a Bíblia, fazer escola, estudar a escola sabatina e tudo, mas às vezes a gente está ali, está distraído, não está realmente consagrado, a gente se distrai facilmente com outras coisas. Então, que a gente, o diabo não importa a gente estar na igreja desde que a gente leve mais tempo. Por exemplo, ler algum noticiário ou alguma outra coisa, por exemplo, artesanato que eu gosto, mas que isso não tome mais tempo do que o meu devocional com Deus. E não é só o devocional quando acorda e deita, mas aquela mente, né, que a gente tem a mente de Cristo, tá consagrando assim momentaneamente. É claro que a gente distrai, tem hora que a gente distrai, mas que a gente faça o possível para sempre estar em tudo que a gente fizer, que a gente tente buscar aquilo, o pensamento de Cristo, como Jesus pensaria, se isso vai magoar meu próximo. Então, essas coisas vão fortalecendo a gente dia a dia para que a gente não caia nessa cilada da distração, seja lá qual for a distração, né? Foi até o irmão Rodrigo Silva que falou, tá, você é errado se a gente vê notícia ou estudo de alguma outra coisa secular, não é, mas desde que aquilo não se torne muito mais do que a nossa consagração a Deus. É isso aí, gente. Bom sábado, né, para vocês já mais tarde. Obrigado, Roseli, pela sua consideração. Mais alguém gostaria? A Naldir, ela tinha colocado lá no chat, né? Me parece, ela perguntando o que seriam esses 3 livros, Caio, que você comentou, né? O que estaria escrito
exatamente nesses 3 livros? Pronto, eu também vou colocar no chat os livros que eu citei. Na realidade, eu posso enviar o slide, vou enviar o slide para a irmã, mas esses textos que a irmã Naudília perguntou, bom dia, irmã Naudília, estão no livro Grande Conflito. São aqueles que eu li, na qual ela comenta sobre o juiz de investigação. Conflito, capítulo 28. O título é O Grande Juízo Investigativo. O Grande Conflito, capítulo 28. Os textos, os parágrafos estão em específico na página 482 e na página 486. Eu tinha entendido que ela estaria perguntando quando você falou sobre o livro da vida, o livro do registro, o livro da morte. É essa a pergunta? Eu Pronto, os entendi que 3 fosse isso, livros. mas pode ser que ela perguntou outra coisa, eu entendi. Esses 3 Pronto, livros, sim. é o livro da vida, o livro de registro e o livro da morte. O que é que está escrito nesses 3 livros? Se não foi essa pergunta, então eu estou perguntando. Desculpa, irmã, desculpa. Eu creio também que foi essa a intenção. Enfim, é porque eu li o comentário abaixo da irmã Aurice, e aí eu imaginei que ela estava comentando, estava respondendo a irmã Naudília. Mas, enfim, os 3 livros, eles são base de obra, ele precisa o porquê que ele está realizando aquilo. A obra da salvação, ela não é uma obra de pouca importância, ela é a obra de maior importância, de maior grandiosidade que está se desenrolando hoje em todo o universo. Os livros, para que servem os livros? Primeiro ponto, não é para Deus saber. Deus sabe de tudo, independente de livros ou de registros. Esses livros são para as criaturas que não são oniscientes, possam ter conhecimento a respeito de todas as ações de Deus no tocante aos que vão se salvar e aos que vão se perder. Como que eu saberei, por exemplo, irmã, no milênio, o porquê que Deus salvou alguns e não salvou outros? Como que eu vou ter a certeza? Eu vou poder consultar no milênio, depois que Jesus voltar, nos 1000 anos no céu, tá certo? Eu vou poder consultar os livros de registros. Não é à toa que Paulo diz, lá em 1 Coríntios, que nós vamos julgar os anjos, ali é os anjos caídos, e o mundo. Quando ele diz o mundo, são os perdidos. Nós vamos ter acesso aos livros de registros celestiais e saber como o pecado começou, a raiz do pecado, como Satanás se rebelou. Vamos olhar o histórico da vida de Satanás, da vida dos anjos rebeldes, o histórico da vida dos perdidos, e aí todas as nossas dúvidas a respeito do caráter das pessoas que se perderam serão sanadas. Por que é necessário que isso aconteça? Porque o grande conflito não pode terminar antes que todas as dúvidas de todo o universo sejam sanadas, sejam cessadas. E aí o livro da vida serve também para mostrar o registro daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro perante todos os seres desse universo. E o livro da morte, que não é um livro que a Bíblia vai citar como tendo o nome livro da morte, mas ele está sugerido, segundo a tradição judaica, lá em Apocalipse 20, onde no verso 15 ao verso 11 ao verso 15, onde está falando ali do juízo do grande trono branco, onde diz que abrem-se livros no plural. E aí, Ellen White vai citar ele também no livro Grande Conflito, página 661. Leia a página 661 do Grande Conflito, na versão tradicional da capa vinho, que você vai encontrar que ela diz que no juízo final será escrito o nome daqueles que se perderam no livro da morte. Ela cita lá, livro da morte. E aí vai ficar registrado o nome daqueles que não foram ao céu. E aí o plano da redenção finalmente chega ao seu ápice, né? O grande conflito chega ali no seu fim. Deus sanou todas as dúvidas. Aí Ellen White diz, né, no final do livro Grande Conflito,
o universo inteiro está purificado, pecado e pecadores não mais existem, e aí pode-se iniciar o paraíso eterno, a felicidade eterna. Todavia, não haverá mais dúvidas por causa justamente desses livros. Essa é a função dos livros, sanar as dúvidas de todo o universo. Muito bom, Caio, poder aprender, né, sobre esses registros, né, que estão sendo feitos ali no céu. Uma outra coisa que o Caio disse aqui que me chamou bastante atenção, né, ele disse assim, aonde há rebelião, há juízo divino. E ontem eu estava lendo, né, o livro Eventos Finais, na página 148, e eu achei uma coisa assim, bem interessante que eu fiquei pensando, né, sobre o que eu li aqui. E lá fala assim, aquele que tem sido nosso intercessor, que ouve todas as orações e confissões dos penitentes, que é retratado tendo por cima da cabeça um arco-íris, o símbolo de graça e amor. E eu me atentei aqui sobre aqui o que está acima da cabeça de Cristo. Então, acima da cabeça de Cristo tem um arco-íris. E o que significa isso aqui? O símbolo de graça e amor. Quando você, então, aqui comentou, né, que sobre aqui a questão, né, que onde há rebelião, há um juízo divino. E a gente vê claramente como Satanás eles têm usado o próprio arco-íris aqui para demonstrar a sua rebelião através do movimento LGBT. Né? O movimento LGBT ele usa o arco-íris como uma forma de rebelião. Ele está dizendo para Jesus Cristo, eu rejeito a sua graça e eu rejeito o seu amor. Quando Cristo vier nas nuvens dos céus, né, em volta de Cristo terá ali o arco-íris, e Jesus virá com uma foice ali na sua mão. E esse movimento está dizendo para Jesus Cristo, eu não aceito fazer parte do seu reino. Como é triste a gente ver um símbolo divino ser utilizado para expressar ali uma rebelião, né? Então, a gente vê claramente que Deus precisa, né? Ele tem que fazer esse juízo, porque ele vai separar o joio do trigo, os dois terão que crescer juntos até a sua volta. E ao longo da história, né, você relatou aí tantos atos de rebelião de Babel, no Egito, na Babilônia, né, na Pérsia, no Império da Grécia, no Império Romano, a católica medieval, mas Cristo vai colocar um ponto final nessa história de pecado. E quando quando nós estivermos lá no céu, nós vamos reivindicar o caráter de Cristo. E lá diremos ao universo que a lei de Deus é santa, é justa, é boa, e ela é possível de ser guardada sim, porque ali vai ter um grupo de pessoas que deixaram de ser mentirosas, adúlteras, alcoólatras, drogadas e tantas outras misérias provocadas pelo pecado. Louvado seja Deus, porque Deus está nos convidando para fazer parte deste povo que vai dizer ao universo que a lei de Deus estava correta, que Satanás é um mentiroso. O problema de Satanás é contra o legislador. Ele semeia ao universo que a lei de Deus não é possível de ser guardada, que ela não é boa, que ela não é santa, que ela não é justa e que ela não é boa. Mas eu e você, ao aceitarmos a Jesus Cristo no nosso coração, na nossa vida, abandonando os nossos defeitos de caráter, estaremos no céu, dizendo para todo o universo
que Satanás é um mentiroso e que Deus estava com a razão. Louvado seja Deus, porque você está aqui essa manhã e você poderá participar da maior e melhor cena de todo o planeta, que é reivindicar o caráter de Cristo. Caio, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Sim, eu gostaria de agradecer, finalizando, gostaria de agradecer pelo convite que a irmã fez, que seja tudo para a honra e para a glória de Deus. Foi um prazer estar presente aqui com os irmãos, estudando a palavra de Deus mais um pouco, e que Deus abençoe vocês nessa jornada diária de consagração, todos os dias, e também abençoe o estudo que a irmã disse que haverá de ocorrer, né? 23 dias estudando o santuário. Eu creio que é com o irmão Roberto. É com o irmão Roberto, irmã? Sim, é com Roberto Castilho. Pronto, será abençoado. Ele conhece bastante sobre o santuário. Realmente é imperdível um encontro desse. De antemão, agradeço a todos. Tenham um bom dia e um bom dia de preparação. Obrigado, Caio, porque você está sempre disponível para trazer a mensagem do Senhor. Então, amanhã, né, nós também teremos Roberto Castilho, amanhã e domingo. Então, que você amanhã possa estar aqui mais uma vez para sentar no banquinho da Escola de Cristo. Cristo está treinando e capacitando um povo para o grande momento que há de vir brevemente. E você está sendo chamado para fazer parte desse povo. Louvado seja Deus. Bom, gente, nós vamos então encerrar, né, a nossa sala. Vamos encerrar esse momento, então, com uma oração. Eu gostaria de convidar aqui a Cristine para estar orando, né, para encerrar aqui este momento. E logo em seguida, eu não sei se a Aurenice, você vai conseguir colocar o hino, querida? Aurenice, seu microfone está aberto, mas não estou te ouvindo. Oi, eu não estou conseguindo abrir o YouTube aqui, igual eu te falei. Estou tentando, mas é difícil. Aurenice, então você pode cantar? Sim. Tá, então, gente, nós vamos ter agora a oração com a Cristine e logo em seguida a Aurenice, né? Ela vai, então, cantar para a gente poder, então, estar encerrando esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós louvamos ao Senhor por mais essa mensagem de advertência, meu Pai. Muito obrigado, porque dia a dia o Senhor tem nos trazido aqui nas madrugadas para ouvir a mensagem do Senhor. Clamo ao Senhor, meu Deus, por misericórdia em nossas vidas, Senhor. Perdoa as nossas faltas, meu Deus. Estamos aqui sendo investigados por Ti, estamos sendo julgados, meu Deus, neste momento. Clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, meu Pai, em nome de Jesus. Entrega a minha vida e a vida de cada uma das pessoas aqui presentes nessa sala, no Teu altar, para que todos sejam justificados por Ti, pelo Teu sangue, meu Pai. Mas não nos deixe ficar, meu Deus, no pecado, meu Pai. Nos resgata, Senhor, das garras do pecado, em nome de Jesus. Nos ajuda a buscar o Teu caráter em nossas vidas, a desenvolver, meu Pai, o Espírito do Senhor, o Espírito manso, humilde, o Espírito de bondade, de longanimidade, e para com nossos irmãos, meu Pai. E que alguma falta que a gente tiver, meu Deus, com nossos irmãos, com os nossos semelhantes, que o Senhor nos mostre, para que nós possamos nos arrepender e nos entregar, meu Deus, totalmente ao Senhor, que derramou o seu sangue precioso por nós na cruz do Calvário. Tira de nós todo o peso do pecado. É o que eu te peço, meu Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Sonhei com a manhã do juiz, rompeu ao tocar o clarim. Sonhei que as nações junto ao trono, reunidas estavam enfim.
Um anjo glorioso descendo se pôs entre a terra e o mar, a mão para o céu apontando, jurou não haver mais nada. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e as rochas bradavam e aos montes, mas ó, era tarde demais. Mas ó, era tarde demais. Vi muitas viúvas e órfãos, vi ébrios e homens do mal. Também quem se enriquecera, vendendo bebidas fatais, daqueles que a Deus procuraram, o anjo seu pranto enxugou. Aos nesses, aos perversos e aos impuros, a estes, porém, condenou. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e as rochas bradavam e aos montes, mas ó, era tarde demais. Mas ó, era tarde demais. Oh, tarde demais. Que nós possamos fazer parte daqueles que o anjo vai enxugar as lágrimas, amém? Amém, Aurenice, que lindo louvor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos vocês aqui que aqui chegaram para esse culto de adoração. Que Deus abençoe as pessoas que também vão ouvir mais tarde através do YouTube, que você possa também ser alcançado por essa mensagem não de medo, mas essa mensagem de esperança, que Deus tem um povo que não vai desistir de ser fiel. É essa mensagem que tem que ficar no nosso coração, que Deus tem um povo que vai ser fiel até o fim. Mesmo que haja dificuldades, este povo será fiel até o fim, e este é o povo que vai fazer parte do reino celestial. Que você seja esse povo essa manhã. Que Deus te abençoe. Não desista de ser fiel. E um feliz sábado para você. Até amanhã, pessoal, às 5h da manhã. Amo vocês, como a Ronaldinha fala. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.